E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo? Hoje vamos desvendar os segredos de um livro incrível, Que legal. Aos Pés do Mestre, escrito por Jiddu Krishnamurti. E o mais legal é que vamos explicar tudo de um jeito tão fácil que até uma criança de 5 anos entenderia. Uau! Que desafio divertido. E por onde a gente começa essa aventura? Pelo começo, é claro, Hum. o livro fala sobre como a gente pode se conectar com algo muito maior que nós mesmos, algo que algumas pessoas chamam de Deus ou universo. Ah, entendi. Ou com uma força que move todas as coisas. Exatamente. Mas para chegar lá, Krishnamurti diz que precisamos desenvolver 4 qualidades super importantes, 4 ingredientes mágicos para a nossa receita de felicidade. 4 ingredientes. Fiquei curioso. Quais são eles? O primeiro, e talvez o mais importante, é o discernimento. É como ter um superpoder que nos ajuda a separar o que é real do que é ilusão, o que é importante do que é besteira. Entendi. É como quando a gente escolhe entre uma fruta gostosa e um doce cheio de açúcar. A fruta faz bem pro nosso corpo, enquanto o doce só dá prazer por um instante. Exatamente. O discernimento nos ajuda a fazer escolhas inteligentes que nos levam para o caminho certo, em vez de nos perdermos em distrações. E Krishnamurti explica que existem 2 tipos de pessoas no mundo: as que conhecem o plano divino e as que não conhecem. Plano divino. Parece coisa de filme de super-herói. É quase isso. Imagine que Deus criou um plano incrível para o mundo, um plano cheio de amor, paz e felicidade para todos. Esse é o plano divino. Entendi. E quem conhece esse plano consegue entender melhor como as coisas funcionam. E qual é o nosso papel em tudo isso? Então, o discernimento nos ajuda a entender o plano divino e a fazer escolhas que nos aproximam desse plano. Isso mesmo. É como ter um mapa que nos guia pelo caminho certo. Mas o discernimento não serve só para grandes decisões, como escolher uma profissão ou um lugar para morar. A gente usa o discernimento o tempo todo em coisas simples do dia a dia. Tipo, quando a gente precisa escolher entre brincar mais um pouco ou ajudar a mamãe a arrumar a casa. Perfeito. Ou quando a gente sente vontade de gritar com o amiguinho que pegou o nosso brinquedo, mas a gente respira fundo e tenta conversar com ele. Nossa, agora eu entendi. O discernimento nos ajuda a sermos pessoas melhores, a fazermos as coisas certas e a vivermos em paz com todo mundo. E tem mais. Krishnamurti diz que a gente precisa usar o discernimento para controlar os nossos corpos, o físico, o astral e o mental. É como se cada corpo fosse um cachorrinho cheio de energia, que precisa ser treinado para se comportar direitinho. Controlar os nossos corpos. Como a gente faz isso? O corpo físico é como uma casinha que a gente precisa cuidar com carinho. A gente precisa alimentá-lo com comida gostosa e saudável, dar banho, escovar os dentes Hum, e fazer exercícios para ele ficar forte e cheio de vida. uhum. Mas quem manda na casinha somos nós. A gente não pode deixar que a preguiça ou a gula tomem conta. É como quando a gente quer comer um monte de chocolate, mas a mamãe disse que é hora de comer salada. Exatamente. A gente precisa ser firmes e disciplinados para cuidar bem do nosso corpo físico. E o mesmo vale para o corpo astral, que é onde ficam as nossas emoções. Emoções, tipo alegria, tristeza, raiva. Isso mesmo. O corpo astral é como um jardim cheio de flores coloridas. A gente precisa cultivar as flores bonitas, como a alegria, a compaixão, a paciência, e arrancar as ervas daninhas, como a raiva, o ciúme e o medo. Mas como a gente controla as emoções, às vezes elas aparecem do nada. É verdade. As emoções podem ser intensas e difíceis de controlar, mas com o tempo a gente aprende a lidar com ela. É como aprender a andar de bicicleta. No começo a gente cai, se machuca, fica frustrado, mas com a prática a gente pega o jeito e consegue se equilibrar. Então, o discernimento nos ajuda a escolher as emoções certas e a controlar as que nos fazem mal. Exatamente. E por último, temos o corpo mental, que é onde ficam os nossos pensamentos. É como um céu cheio de nuvens. Algumas são brancas e fofinhas, outras são cinzas e pesadas. E a gente precisa escolher as nuvens certas para ter um dia feliz. É uma ótima maneira de pensar. A gente precisa cultivar pensamentos positivos que nos tragam paz e alegria, e evitar os pensamentos negativos, que nos deixam tristes e desanimados. Mas às vezes os pensamentos ruins aparecem na nossa cabeça sem a gente querer. Com certeza. Mas a gente pode aprender a afastar essas nuvens escuras e deixar o sol brilhar na nossa mente. Nossa, parece que o discernimento é mesmo um superpoder. E nos ajuda a fazer as melhores escolhas, a controlar os nossos corpos e a ter uma vida mais feliz. E essa é só a primeira qualidade. Ainda temos muito para explorar nesse mergulho profundo. Que tal a gente fazer uma pausa para respirar fundo? E já voltamos para desvendar o próximo ingrediente mágico. Combinado. Estou ansioso para descobrir os outros segredos de Aos Pés do Mestre. E estamos de volta para a segunda parte da nossa jornada por Aos Pés do Mestre. Descobrimos que o discernimento é como um superpoder, que nos ajuda a fazer as melhores escolhas. Mas Krishnamurti fala de outros ingredientes mágicos, lembra? Sim, ele diz que precisamos de 4 ingredientes para nossa receita de felicidade. E o segundo ingrediente é a ausência de desejos. A ausência de desejos. Mas como assim?
Todo mundo tem desejos, né? A gente deseja um brinquedo novo, um sorvete gostoso, um abraço da mamãe. É verdade. Ter desejo é normal. O problema é quando a gente fica preso nos nossos desejos. Como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Ah, entendi. É como se a gente fosse um balão cheio de desejos. E quanto mais desejos a gente tem, mais pesado o balão fica. E mais difícil de voar alto. Entendi. Se a gente tiver muitos desejos, o balão não consegue subir. E a gente fica preso no chão. Exatamente. Krishnamurti explica que, para alcançar a verdadeira felicidade, a gente precisa aprender a desapegar dos nossos desejos. É como se a gente soltasse um pouquinho da corda do balão para ele poder subir mais alto. Mas como a gente faz isso? Como a gente solta a corda dos desejos? Primeiro, a gente precisa entender que os desejos não são a gente. Eles são como visitantes que chegam na nossa casa, ficam um tempo e depois vão embora. Ah, tá. Alguns visitantes são legais, outros nem tanto. Mas a gente não precisa se apegar a nenhum deles. Então, quando a gente sente muita vontade de ter alguma coisa, a gente precisa lembrar que esse desejo vai passar. Isso mesmo. É como quando a gente tá com muita fome e acha que vai morrer se não comer naquele instante. Mas depois que a gente come, a fome passa. E a gente nem lembra mais como estava se sentindo antes. E o que acontece quando a gente solta a corda dos desejos? O que tem lá no alto? Lá no alto a gente encontra a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem a gente realmente é, sem ficar preso às coisas do mundo. É como se a gente tirasse um peso enorme das costas e pudesse voar livremente como um passarinho. Que legal. Mas será que a gente precisa desapegar de todos os desejos? Se eu tiver um desejo bom, como querer ajudar os outros? Krishnamurti explica que a gente precisa ter cuidado até com os desejos que parecem bons. Às vezes a gente quer ajudar os outros por egoísmo, para nos sentirmos importantes, ou para receber algo em troca. Então, como a gente sabe se um desejo é bom ou ruim? Uma boa pergunta para se fazer é: por que eu quero isso? Se a resposta for por que vai me fazer feliz ou por que vai me dar prazer, é sinal de que o desejo está ligado ao nosso egoísmo. Mas se a resposta for por que é a coisa certa a fazer ou porque vai ajudar alguém que precisa, então o desejo está alinhado com o nosso coração. Entendi. A gente precisa ouvir o nosso coração para saber quais desejos a gente deve soltar e quais a gente pode guardar. Exatamente. E Krishnamurti nos dá algumas dicas para cultivar a ausência de desejos. Ele diz que a gente precisa evitar desejos mesquinhos, como querer ser o centro das ascensões, parecer inteligente ou fala demais. Mas por que a gente não pode querer ser inteligente? É bom ser inteligente. Ser inteligente é legal, mas querer parecer inteligente para impressionar os outros é um sinal de egoísmo. É como se a gente usasse uma máscara para esconder quem a gente realmente é. Ah, entendi. A gente precisa ser autêntico, mostrar o nosso verdadeiro eu, sem fingir ser algo que não somos. E Krishnamurti também nos alerta sobre o perigo de fofocar e de se intrometer na vida dos outros. Ah, fofocar! Quando a gente fala mal dos outros, a gente está espalhando energia negativa pelo mundo. Como se a gente jogasse lixo na rua. Deixa tudo sujo e feio. É verdade. A gente precisa cuidar do nosso planeta. E também dos nossos relacionamentos. Em vez de falar mal dos outros, a gente pode elogiar, ajudar. Seja gentil. E Krishnamurti nos lembra que cada um tem seu próprio caminho a seguir. A gente não precisa dar conselhos que não foram pedidos, nem tentar controlar a vida dos outros. Cada um precisa aprender com as suas próprias experiências, né? Exatamente. E quando a gente se liberta do apego aos nossos desejos, a gente abre espaço para que o amor flua livremente. O amor. Então a gente precisa ter ausência de desejos para poder amar de verdade. Isso mesmo. Quando a gente está cheio de desejos egoístas, o nosso coração fica fechado para o amor. Mas quando a gente solta as correntes dos desejos, o nosso coração se abre. E a gente consegue amar sem esperar nada em troca. Que lindo! Parece que a ausência de desejos é como uma chave que abre a porta para um mundo cheio de amor e felicidade. E essa é só a segunda qualidade. Ainda temos 2 ingredientes mágicos para descobrir. Na próxima parte da nossa jornada, vamos explorar a boa conduta. Que tal a gente preparar um chazinho e já voltamos? Adorei a ideia. Tô curioso para saber o que Krishnamurti nos ensina sobre a boa conduta. Nossa, que cheirinho bom de chá! Prontos para continuar nossa exploração de Aos Pés do Mestre. Já descobrimos 2 ingredientes mágicos, o discernimento e a ausência de desejos. Mas Krishnamurti fala de mais 2 ingredientes, certo? Exatamente. O terceiro ingrediente da nossa receita de felicidade é a boa conduta. É como um conjunto de regras de etiqueta, sabe? Mas não é aquela etiqueta da vovó com garfo e faca na mesa. É uma etiqueta para a alma, para o nosso coração. Etiqueta para a alma. Interessante. Mas o que isso significa na prática? Como a gente coloca a boa conduta em ação? Krishnamurti destaca 6 aspectos super importantes da boa conduta: domínio da mente, domínio da ação, tolerância, contentamento, perseverança e confiança. Parece complicado, mas vamos tentar entender cada um deles como se a gente estivesse explicando para uma criança.
Adoro essa ideia de explicar tudo de um jeito simples. Me sinto como se estivesse voltando a ser criança. Então imagina que a nossa mente é como um jardim. Para esse jardim ser bonito, cheio de flores, a gente precisa cuidar dele com carinho. Tirar as ervas daninhas, plantar sementes boas e regar com água fresca. E o que seriam as ervas daninhas da nossa mente? Pensamentos ruins, raiva, medo, inveja, orgulho. Esses pensamentos são como pragas que destroem nosso jardim interior. O domínio da mente é como aprender a controlar esses pensamentos, a não deixar que eles tomem conta da gente. É como ser um jardineiro esperto que sabe cuidar direitinho do seu jardim. Então, quando a gente sentir raiva, o medo, a gente precisa respirar fundo e tentar afastar esses pensamentos. Exatamente. É como se a gente estivesse arrancando as ervas daninhas do nosso jardim. E no lugar dos pensamentos ruins, a gente pode plantar sementes boas. Amor, compaixão, alegria, gratidão. Esses pensamentos são como flores, que embelezam o nosso jardim interior e perfumam a nossa vida. Mas como a gente faz para plantar essas sementes boas? A gente precisa treinar a nossa mente como se fosse um músculo. Podemos ler livros inspiradores, assistir a filmes que nos façam bem, conversar com pessoas positivas e, principalmente, a gente precisa prestar atenção nos nossos pensamentos. Escolher aqueles que nos fazem sentir bem. Entendi. O domínio da mente é como ser o mestre dos nossos pensamentos, em vez de sermos escravos deles. Perfeito. E quando a gente domina a nossa mente, fica mais fácil dominar as nossas ações. É o segundo aspecto da boa conduta, o domínio da ação. O domínio da ação. O que isso significa? Significa que as nossas ações devem ser guiadas pela nossa mente e pelo nosso coração. Se a gente cultiva pensamentos bons, as nossas ações naturalmente serão boas também. É como uma árvore. Se a raiz é forte e saudável, os frutos serão doces e saborosos. Então, se a gente quer ser uma pessoa boa, a gente precisa começar cuidando dos nossos pensamentos. Exatamente. Krishnamurti nos dá um conselho muito importante. Cumpre o teu próprio dever e não de outrem. Isso significa que a gente precisa focar em fazer o nosso melhor, em sermos a melhor versão de nós mesmos, sem tentar controlar ou julgar os outros. Cada um tem o seu próprio caminho a seguir, né? Isso mesmo. E a gente precisa respeitar o caminho de cada um. E para isso a gente precisa do terceiro aspecto da boa conduta, a tolerância. Tolerância, o que isso quer dizer? Tolerância é como um abraço quentinho que acolhe todas as pessoas, independentemente das suas diferenças. É como um arco-íris, onde cada cor é importante para formar a beleza do conjunto. Então a gente precisa ser tolerantes com as pessoas que pensam diferente da gente, que têm outra religião, que se vestem de outra maneira. Exatamente. Krishnamurti nos convida a ter respeito e compreensão por todas as pessoas, mesmo que a gente não concorde com elas. Ele nos lembra que a gente não precisa ter medo das diferenças, porque elas enriquecem o mundo. É como um jardim cheio de flores de todas as cores e perfumes. Seria muito sem graça se todas as flores fossem iguais, né? Com certeza. E para vivermos em harmonia com as diferenças, a gente precisa do quarto aspecto da boa conduta, o contentamento. Contentamento. O que isso significa? Contentamento é a capacidade de ser feliz com o que a gente tem, sem ficar desejando o que não temos. É como um passarinho que canta alegremente, mesmo sem ter um palácio para morar. Mas como a gente pode ser feliz se não tivermos tudo que a gente quer? A verdadeira felicidade não depende das coisas materiais. Ela vem de dentro da gente e do nosso coração. Quando a gente aprende a ser grato pelo que temos, a gente se sente mais feliz e completo. Então a gente precisa agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos, pela comida que a gente tem na mesa, pelo sol que brilha lá fora. Isso mesmo. E a gente também precisa aprender a lidar com as dificuldades da vida sem reclamar. Krishnamurti nos ensina que tudo que acontece em nossas vidas é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Então quando a gente cair e se machucar, a gente pode aprender a levantar e a ter mais cuidado da próxima vez. Exatamente. As dificuldades são como desafios que nos ajudam a ficar mais fortes e sábios. E para enfrentarmos esses desafios, a gente precisa do quinto aspecto da boa conduta, a perseverança. Perseverança. O que isso significa? Perseverança é a força que nos impulsiona a continuar caminhando, mesmo quando o caminho é difícil. É como um alpinista que escala uma montanha, passo a passo, sem desistir até chegar ao topo. Então a gente precisa ter muita força de vontade para não desistir dos nossos sonhos, né? Isso mesmo. Krishnamurti nos encoraja a ter coragem e determinação para alcançar os nossos objetivos, mesmo que a gente encontre obstáculos pelo caminho. E o último aspecto da boa conduta, qual é? O último aspecto é a confiança. Confiança. Em quem a gente precisa confiar? Em primeiro lugar, a gente precisa confiar em Deus, no universo, na força que move todas as coisas. A gente precisa acreditar que existe um plano maior para a nossa vida e que tudo acontece para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda o porquê. E a gente também precisa confiar na gente mesmo, né? Com certeza.
A gente precisa acreditar na nossa capacidade de superar os desafios, de aprender com os erros e de realizar os nossos sonhos. Krishnamurti nos ensina que a gente tem um poder infinito dentro da gente, como se fosse um super-herói. Exatamente. E esse poder só se manifesta quando a gente tem confiança em nós mesmos. Nossa, quanta coisa importante a gente aprendeu sobre a boa conduta. Mas ainda falta o último ingrediente mágico, né? Sim, e esse ingrediente é o mais importante de todos, o amor. O amor! Todo mundo fala de amor, mas o que Krishnamurti nos ensina sobre ele? Krishnamurti nos ensina que o amor é a força mais poderosa do universo. É o amor que move o sol e as estrelas, que faz as plantas crescerem e os passarinhos cantarem. E é o amor que pode transformar o mundo num lugar melhor. Mas como a gente pode colocar o amor em ação? Krishnamurti nos convida a amar todas as pessoas sem exceção. Amar os nossos amigos e também os nossos inimigos, amar as pessoas que são parecidas com a gente e também as que são diferentes. Mas como a gente pode amar alguém que nos fez mal? Essa é a grande lição de Krishnamurti. Amar incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Oh. O verdadeiro amor não impõe condições, não julga, não condena, ele simplesmente acolhe, perdoa e transforma. Então o amor é como um abraço que cura todas as feridas. Uma bela imagem. O amor tem poder de curar os nossos corações e de unir todas as pessoas. Krishnamurti nos ensina que o amor é a chave para a verdadeira felicidade, né? Exatamente. Quando a gente ama de verdade, a gente se sente feliz, em paz e conectado com tudo e com todos. Nossa, que jornada incrível! Aprendemos sobre discernimento, ausência de desejos, boa conduta e amor. Parece que agora a gente tem a receita completa para a felicidade. E você, querido ouvinte, o que achou dessa receita? Quais ingredientes você já tem na sua cozinha? E quais você precisa comprar? Lembre-se que, como C.W. Leadbeater, um grande amigo de Krishnamurti, disse sobre esse livro, é um guia precioso para quem busca o caminho da luz. Guarde essa receita com carinho e usa para preparar o banquete da sua vida. E que esse banquete seja cheio de amor, paz e alegria. Por hoje é só, pessoal. Esperamos que tenham gostado dessa aventura por aos pés do mestre. Até a próxima e que o amor ilumine seus caminhos.